Então, estamos começando no mês de maio. O que vai acontecer? Nós iremos falar sobre oração. Então, nós estamos trabalhando com o tema Pai Nosso. Então, nós iremos conversar sobre oração, e eu não sei quanto tempo você faz parte de um ministério, eu não sei quanto tempo você frequenta uma igreja, o que você já ouviu sobre isso, mas eu, particularmente, ouvi muita coisa sobre oração. Muitas coisas que construíram eram efetivas, mas muitas das coisas que, quando a gente vai para a palavra, a gente fica de boca aberta, nada a ver com o que os caras falavam sobre oração. E eu até anotei algumas coisas que são muito engraçadas de orações que eu já ouvi. Primeira, eu já ouvi que quando tu vai orar por alguém, por exemplo, tu precisa falar o CPF da pessoa, né? Então eu estou Deus orando aqui pelo amigo Alberto, do CPF 028, 025 para o Senhor chegar, porque Deus não vai saber. Então eu preciso falar o CPF dele para que, né, passe do teto a minha oração. Outra coisa que eu também já ouvi sobre oração, que é muito engraçado, que tem que ter bastante S no final, né? Então se tu falar Jesus é uma coisa, mas se tu falar Jesus, né? Deus, irmãos, né? Quando a gente puxa o S, quer dizer que o negócio é poderoso. Eu já ouvi esse tipo de coisa. Outra coisa também que eu já ouvi é que tu tem que no final da frase ter uma entonação, né? Jesus, nós te agradecemos, né? Se tu puxa a boca assim, o bagulho é mais forte, sobe mais rápido, a gente ouve algumas coisas, né? Outra coisa também, a oração erudita, né? Senhor, nós chegamos na sua presença, aleluia, Itapapa. Começa a falar umas paradas que tu nem entende as palavras que você está falando, porque tem que falar bonito, porque é para Jesus, irmão. Eu já ouvi algumas coisas nesse sentido. Outra coisa também que eu já ouvi é oração com cara de choro. Essa é a mais engraçada, né? Que tipo assim, se tu orar com a cara normal, Jesus, ele ouve. Mas se tu fazer assim, Deus... Cara, Deus ouve mais, porque Deus fica com pena, daí ouve mais se você usar cara de choro. Então o que acontece? Tem oração também. Teve uma história, quando eu era menor, eu ia nesses encontros com Jesus, que o pessoal falava, tinha algumas igrejas aqui em Joinville, que organizavam, né, um encontro com Deus, chamavam as crianças, adolescentes, e eles iam lá. Eu tinha muito medo, porque quando a gente chegava aqui nesses cultos, nesses momentos eles faziam a gente orar em línguas. Olha só que loucura. Então, eles começavam a falar em línguas com a gente, queriam que a gente falasse junto, e eu tinha muito medo. Eu juro para você que eu ia nesses lugares porque o pessoal queria me obrigar a falar em línguas. Era uma loucura. E eu lembro que tinha umas irmãs que falavam que era tipo motor, sabe, de bateria, sabe aquele lá que tu vai vrum, vrum, daí é mais ou menos para ele falar, cara, fica falando aleluia bem rápido, que vai chegar uma hora que tu vai começar a falar em línguas. Aleluia, já ouvi algumas dessas, e parece que é brincadeira, mas eu juro para vocês que é verdade. E tem uma oração tu sabes, que também tu pode agregar a oração de cara de choro com o tu sabes. Faz cara de choro assim, tu sabes. Tu sabes. O cara não fala nada, fica só falando tu sabe, porque Deus já sabe. Então essa é uma das orações que a gente faz. Porém, a gente vai conversar, que é óbvio que por muito tempo muitas pessoas se preocuparam com o formato da oração, né? Se preocuparam com o externo da oração e não se preocuparam com efetivamente a essência. Eu não estou desprezando nenhum tipo de oração, se você puxa o S no final não tem problema algum, mas de fato a gente precisa entender o que é oração. Está escrito na Bíblia que a gente precisa fazer. Como que nós precisamos fazer oração perante a Bíblia? Isso é muito sério, porque tem muitas pessoas que falam, eu oro do meu jeito e eu sei que Deus ouve. Cara, a gente precisa levar com mais seriedade as coisas de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando nós adoramos a Deus, a adoração ela sobe como um perfume suave e agradável a Deus. Ela precisa ser. A nossa adoração precisa subir como um perfume agradável e suave na presença de Deus. Então não é de qualquer jeito. Eu oro do meu jeito, mas será que o teu jeito é o que a Bíblia fala ou o que Deus quer que você ore? Isso é muito sério, porque nós deixamos de viver muitas coisas na vida de oração porque não vivemos o que a palavra de Deus está falando para a gente viver. E nessa mensagem de hoje eu quero trazer uma introdução para vocês, assim como nós vamos ministrar durante todo esse mês nos GPs e nos cultos, como se deve orar. Nós somos, né, o esconderijo é o dono da palavra que sabe tudo. Não, mas a palavra de Deus sim. E nós, os líderes, estamos tendo tempo muito louco de oração,
né? Nós estamos sendo enfáticos nos cultos em relação à oração, antes do culto, nas reuniões de líderes, nos GPs, orando para que de fato Deus se derrame nesse lugar e a gente ouça a voz dele e tudo que ele quer falar para nós. E é muito louco o que é oração, né? Tem muitas pessoas que perguntam, oração é ouvir Deus? É. Oração é falar com Deus? É. A oração é pedir? É. A oração é receber? É. A oração é revelação? É. E quando a gente vai elencando tudo que a oração é, a gente chega, cara, não dá de fazer nada na vida com Deus sem oração. Não conseguimos fazer nada na vida com Deus sem oração. E, para começar, a gente vai ler um texto que até passou no nosso vídeo, que é Mateus capítulo 6. Queria que você abrisse comigo, Mateus 6, versículo 9 até o 13. Mateus capítulo 6, versículo 9 até o 13. Eu talvez puxe uns outros textos, mas principalmente te convido a ficar aberto aqui, porque a gente vai trocar passo a passo. Vamos lá. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai querido, Pai amado, vem falar conosco nessa noite, Pai. Nós acabamos de ler um texto das Tuas Sagradas Escrituras, Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor fala, Pai, nós temos certeza da Tua presença nesse lugar. Então, em nome de Jesus, Pai, abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais, Pai, porque nós queremos Te ver, nós queremos Te ouvir, Pai. Em nome de Jesus, Pai, para que de fato, Pai, todas as pessoas que entraram aqui, Pai, talvez com o coração um pouco fechado, o coração um pouco receoso, ou às vezes nem sabendo o que está acontecendo, Pai, em nome de Jesus, o Senhor venha falar, Pai, conosco nessa noite, Pai. A Tua palavra é viva e eficaz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, cara, eu não sei vocês, né? Mas esse daqui é um dos textos, talvez mais conhecidos, Brasil afora, mundo afora. E eu não sei vocês também, mas eu deduzo que tem muita gente que não sabe que isso estava na Bíblia. Sei lá. Se você perguntar para as pessoas por aí, onde está a oração do Pai Nosso, muitas das pessoas não vão saber, mas elas sabem que é uma oração. Não é engraçado? Se você for perguntar na empresa, em alguns lugares, tem muitas pessoas que não sabem que esse texto está na Bíblia. Acho que é uma oração escrita, uma oração inventada, uma oração histórica, mas não necessariamente que foi uma forma que Jesus nos ensinou para orar. E é uma maluquice a oração do Pai Nosso, porque... Por exemplo, eu quando era pequeno, cadê a galera da boleiragem? O Jango, o Alberto, a galera toda. A gente treinava quando era criança, né, na escola de futebol. O professor reunia todos os alunos ali. Galera, vamos acabar com a vida deles, vamos chutar eles e vamos ganhar. Pai nosso que está no céu, santificado seja... Alguém, já aconteceu isso com alguém? Já aconteceu, óbvio. Né? Ou na empresa, galera, a gente vai destruir a concorrência, a gente vai vender e depois que a gente bater a meta, a gente vai encher a cara. Pai nosso que está no céu, santificado. Já viram isso? Cara, em todos os lugares. De fato, a oração do Pai Nosso, cara, é engraçado ver como o mundo usa a oração do Pai Nosso. Sem sentido algum, fora totalmente de contexto, sem entender nada. E às vezes eu fico perguntando, será que nós entendemos essa oração? Será que a gente entendeu que a Bíblia está falando sobre essa oração? Isso é muito sério. E por quê? Por exemplo, a gente conhece religiões, o cara pecou, o cara fez uma parada errada. Meu filho, beleza, para tu ser perdoado, então ora 25 Pai Nosso e 10 Ave Maria, e ora a oração que tu quiser. Eu fico pensando, como assim, cara? O cara pecou, vai orar 25 vezes o Pai Nosso, daí é perdoado. Não é incoerente isso, cara? Não é uma maluquice isso? E eu penso que por causa dessas coisas, muitos cristãos se afastam desse texto. Porque nada mais é do que um ritual. Se tornou um ritual. Mas não, cara, foi Jesus que ensinou.
E para a gente continuar conversando, até no capítulo 6 de Mateus, ele vai falar no 7, ele fala, né? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, muitos serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Cara, e por que eu falei para vocês que eu penso que as pessoas que oram Pai Nosso não sabem que o Pai Nosso está na Bíblia? Porque, cara, um versículo antes ele fala para não ficar repetindo. Um versículo antes a Bíblia fala, cara, não repitam, porque os pagãos é que fazem isso. Loucura, né? E vamos esmiuçar todo esse texto, conhecendo esse texto, como eu falei, né? No versículo 7 ele fala, e quando orarem? Isso é muito louco, por quê? Porque Jesus, ele não está dizendo, se vocês orarem. Jesus já está prevendo que nós iríamos orar, que é uma condição natural do cristão que nós oremos. Então não é se vocês orarem, mas é quando. Jesus espera que nós oremos. Amém? Vamos continuando então. Vamos lá, vamos conversar sobre esse texto aqui. Opa! Esse texto também, eu até anotei aqui, ele se encontra em Lucas 11, né? Versículo 1 até o 4. É legal que esses textos, eles são dois contextos, mas Jesus ensina praticamente a mesma oração. A primeira oração ele faz em Mateus, ainda na continuação do Sermão do Monte, né? Então, muitos dos discípulos estavam ouvindo o Sermão do Monte, mas muitos mestres da lei e o povo também estavam ouvindo o Sermão do Monte, né? E no outro contexto, em Lucas 11, Jesus, né, a partir de um pedido dos discípulos, Jesus ensina-nos a orar, aí Jesus ele também fala lá em Lucas 11. Só que ele chega a usar a mesma estrutura, mas ele não chega necessariamente repetir as mesmas palavras. Ele ensina praticamente a mesma oração, mas ele não usa as mesmas palavras. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus ele ensinou uma estrutura do Pai Nosso. Jesus ensinou uma estrutura de como nós devemos seguir na oração com Deus. Tanto é que em Lucas 11, do versículo 1 ao 4, ele vai falar, né? Quando vocês orarem, diga, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dás o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados e não nos deixes cair em tentação. Como se ele usasse só uma parte. Isso a gente vai lembrar de Jesus também no Getsemane, né? Antes mesmo de morrer, Jesus ele vai lá, faz a oração dele, e ele usa também um trecho, né? Pai, se possível, afasta esse cálice de mim, mas contudo seja feita a tua vontade. Lembrando a oração do Pai Nosso. Jesus ele não ficou preso naquela estrutura, Jesus foi super dinâmico, mas entendendo essa estrutura de oração. Vamos lá então. Então, primeiro de tudo que a gente precisa entender é que a gente começa a oração falando do Pai. Isso é muito legal. Até por isso que eu falei ali no começo que existem muitos da oração erudita, né? Ó Santíssimo, poderoso dos raios e trovões. Cara, você precisa entender que você está chegando na presença do seu Pai. E para nós, e principalmente naquela época, quando Jesus estava ensinando a oração, ele falou algo muito pertinente, porque principalmente os mestres da lei que usavam realmente dessas orações mais eruditas e olhando como um Deus distante, Jesus pega e fala no original Abba, que significa papai. Agora você pensa na cabeça dos caras que passaram a vida toda estudando e chegando a Deus como um desconhecido ou como um ser distante, um ser absurdo que eu não poderia ter acesso, e Jesus simplesmente, cara, esse cara que vocês tratam assim, trata assim, ó, papai. E isso é muito louco, porque oração é para filhos. Cara, se você não tem ânimo na oração, se você não tem anseio na oração, reveja se você entendeu sua paternidade. Se você está resolvido com a sua identidade, a identidade de Deus de pai, de paternidade. Essa oração ela é muito de identidade. Essa oração é totalmente sobre identidade, o que nós entendemos de Deus, como nós nos comprometemos e o que nós precisamos fazer. Então, primeiro de tudo, oração é para filhos. Filhos oram. Filhos oram para Deus. Amém? Ou seja, se você não está orando, ou você não é filho, ou você não é um bom filho. É um rebeldezinho. Outra coisa, Pai Nosso. Isso é incrível, cara. Porque o Jesus ele vai orar na oração, né? Pai Nosso, o pão nosso,
perdoa-nos como nós perdoamos. Jesus, ele fala muito no plural. Essa oração, porque nós entendemos que nós somos igrejas, nós não entendemos que eu sou igreja, né? Até um tempo atrás, né, o pessoal falava, na década passada, no começo dos anos 2000, eu sou a igreja, e era novidade no Brasil o pessoal falando que eu sou a igreja, não sei o quê. Mas nós entendemos que nós somos a igreja, nós só conseguimos ser igreja com mais de uma pessoa, onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Cristo. E por que isso é tão importante a gente entender que o Pai é nosso? Porque quando a gente for pedir as coisas para os pais, para o nosso Pai, nós não vamos pedir algo para mim, para eu. Nós vamos pedir para nós. E aí eu te pergunto, por que você pede o seu carro novo? Né? Eu peço o carro para mim, eu peço o carro para o Pai Nosso, que daí eu vou conseguir dar carona para a galera, vou levar a galera para o rolê, vou levar a galera em casa. Né? Porque você quer ganhar mais, é porque você vai abençoar mais pessoas, vai ajudar alguém no momento de necessidade, vai ajudar a pagar o aluguel de alguém, vai abençoar alguém, vai dar um presente, vai dar um livro para o seu líder, vai fazer o quê? Então, quando você for pedir algo, entenda, o Pai é nosso, então Ele dá coisas para que nós usemos por todo. Pai nosso. Amém? Outra coisa também que me marca muito na oração, né, do Pai Nosso que nós estamos falando, é santificado seja o teu nome. E deixa eu te perguntar, se a gente falar aqui, santo, santo, né, igual nós cantamos em algumas músicas, santo é o teu nome, santo tu és. Vocês acham que Deus, se a gente não cantasse, por exemplo, chegou nessa parte, o Alberto e a Amanda não quiseram cantar essa parte, vocês acham que Deus, ele fica menos santo por a gente não cantar? Ou ele fica mais santo se a gente cantar santo, santo, santo. Ele fica, né? É tipo um balão, santo, 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 santo. Vocês acham que Deus é assim? Ele vai enchendo tipo um balão? Se a gente fala mais santo, ele fica inchadão. Se nós falar pouco, fica um balãozinho vazio. Vocês acham? Acho que não. Né? Independente se a gente fala santo ou não. Quando a oração, né, nesse texto, ela está falando sobre nós falarmos santificado seja o seu nome, tem muito a ver com um comprometimento nosso de nós santificarmos o nome de Deus. Lá em Romanos 2 a gente vai ver, fazendo alusão a Isaías, quando que o nome de Cristo é blasfemado em meio dos gentios por causa de vocês. Ou seja, se nós temos poder de fazer com que o nome de Jesus seja caçoado em terra, nós também temos poder de fazer que ele seja santificado em terra. Que ele seja um nome transformador na terra. Isso é muito sério. Porque, de fato, se a gente for fazer uma autoanálise aí, será que a igreja hoje ela é mais caçoada pelo mundo ou ela tem o respeito do mundo? O que vocês acham? É claro que nós vamos ser contra a cultura, nós não vamos viver o que eles vivem, mas eu fico perguntando, será que o nome de Deus tem sido motivo de chacota por causa do nosso posicionamento? Isso é muito importante. Porque quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós nos comprometemos, Deus, santificado seja o teu nome. Eu me comprometo em santificar esse nome. Eu me comprometo em fazer esse nome santo em todos os lugares onde eu for. E eu te pergunto, cara, é fácil fazer a oração do Pai Nosso? Não é, cara. Não é. Primeiro porque eu quero pedir as coisas para mim, não para os outros usar. Segundo que eu espero que o pastor santifique o nome de Deus, eu não. Outra coisa também muito séria, que ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Como eu citei, Jesus lá no Getsemane, em Mateus 26, ele faz essa oração. Ele fala, né? Deus, vai doer, eu não quero, eu não vou, mas contudo, seja feita a sua vontade. E essa é uma oração muito dolorida, cara. Muito dolorida. E eu te pergunto, você quer fazer essa oração, cara? Porque uma das coisas que a gente precisa entender sobre a oração, que a oração precisa alinhar o nosso coração com o de Deus. Tem gente que quer orar para que os seus pedidos sejam alinhados e Deus faça a encomenda lá, anote, coloque no carrinho de compras e daí, né, entregar no teu CEP. Mas deixa eu te falar, cara, oração tem muito mais a ver do que você se alinhar com o coração de Deus.
estar alinhado com o coração dele. Porque a gente precisa entender. Ele fala ali mesmo, né? O Pai de vocês sabe o que vocês precisam. O Pai, olha só que louco, o Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Não é insistência, não é corrente de 7 semanas para orar por alguma coisa que vai fazer. O Pai sabe. Mas deixa eu te perguntar, você sabe o que o Pai quer? Cara, acho que a pior coisa do mundo é quando tu está conversando com alguém e a pessoa não fica quieta. Né? Tu quer conversar... todo mundo acha, se você não tem esse amigo, você é esse amigo. Alguém tem? Algum amigo assim que não para de falar? Alguém tem? Então você é esse amigo, né? Então desculpa aí. Mas por quê? A gente precisa entender. Cara, é muito ruim se relacionar com alguém que só quer falar de si, sobre si e para si. E analise teu coração. Será que eu sei o que o Pai quer de mim? Se você não sabe, ouça o que o Pai quer de você. Amém? Continuando, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Aí fica muito pior. Eu achava, quando eu estava lendo hoje à tarde, a oração do Pai Nosso é tensa, né, cara? Eu tenho que pedir pelos outros, eu tenho que interceder pelos outros, eu preciso me comprometer em santificar o nome de Deus, eu preciso abrir mão da minha vontade. E, deixa eu te perguntar, você já acordou algum dia e orou, Deus, só me dá o dinheiro do almoço? Alguém já orou assim? Deus, tu me dando o dinheiro do almoço de hoje, tá show. Alguém já orou assim? Ou alguém já precisou orar assim? É mais ou menos o que a Bíblia está falando, cara. Dai-nos hoje o pão nosso. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Jesus está te ensinando a pedir pelo pão de hoje. E é muito ruim você só orar pelo pão de hoje. É muito ruim. Mas, isso que a Bíblia conta, né? Isso faz muita alusão a Êxodo 16. Se você quiser dar uma folheada, Êxodo 16, 16. Olha só o que está escrito lá. O povo no deserto e tudo mais, Moisés liderando o povo, tirando o povo do Egito, rumo à terra prometida. Êxodo 16, 16. Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família, recolhe o quanto precisa, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhe fora dito, alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram o jarro que tinha recolhido muito, não teve mais e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto que precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco para a manhã seguinte. Mas aquilo criou o bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. De manhã todos recolhiam quando precisavam, pois o sol esquentava aquilo e derretia. Isso aqui fazendo muita alusão, porque quando Jesus estava libertando o povo de Israel que está dentro do Egito para ir para a terra prometida, Deus mandava pão do céu. Né? E o que acontecia? Caía, o pessoal tinha que comer para aquele dia e tinha que confiar que no outro dia ia ter mais pão. Olha só que maluquice. Deixa eu falar para vocês. Eu sei que aqui em Joinville é difícil, né, parar de chover, mas digamos que, sei lá, Deus fala com a gente, Deus vem e fala assim, ó, galera, seguinte, vai chover só uma vez por dia, eu vou secar tudo, as caixas d'água da humanidade, e vocês vão ter que depender da água da chuva, né? Então você vai ter que depender da água da chuva. Então quando cair, vocês tomam naquele dia, né? Bebem água, matam a sede, e no outro dia vocês precisam acreditar que vai chover. Deixa eu te perguntar. Será que não ia ter pessoas que não iam com galão, nem com caixa d'água na rua, não iam encher? Eu tenho certeza. Uma prova disso é agora o tempo que a gente está vivendo. Né? Eu lembro uma vez que hoje não estou mais, mas quando estava trabalhando na TV, eu fiz a cobertura sobre a greve dos caminhoneiros, fiz uma entrevista com uma mulher que levou 12 pacotes de 5 quilos de arroz embora. Daí eu falei, meu Deus do céu. E eu te pergunto, cara, será que nós não somos assim, principalmente nesse tempo? E eu me coloco já em primeiro, confessando meu pecado, que eu, até então, estava sendo uma dessas pessoas, cara, preocupado.
preocupado com o pão de amanhã. Preocupado. Mas Jesus nos ensina, cara, o pão eu dou todo dia. Pede para mim, todo dia o pão eu vou dar, cara, eu vou suprir. Amém? Cara, tem uma antiga história que conta que tinha um sábio, né, um senhor sábio, que ele tinha alguns seguidores, né, tipo discípulos, né? E, enfim, é uma história muito similar, a gente vai reconhecer a Bíblia nessa história. Então o cara tinha alguns discípulos seguindo ele lá, e ele falou, galera, a gente vai subir lá naquela montanha, beleza? Então o que a gente vai fazer? Eu sei, eu sou do poder aqui, eu sou do Shaba, vocês vão colocar uma pedra, pega uma pedra aí legal, e coloca dentro da sua mochila, e a gente vai chegar lá em cima, e essa pedra vai virar pão, e a gente vai comer, e todo dia a gente vai fazer isso. Todo dia de manhã a gente coloca uma pedra na bolsa, e vai. O que aconteceu? Assim como, né, em muitos lugares, tinha um esperto, que ele pegou, colocou umas 10 pedras nas costas. Colocou, encheu, pensa, subiu o morro já com uma pedra. Subir morro já é ruim, só subir. É uma das coisas que eu tenho brigado com a minha esposa, porque eu não subo o Mirante de Joinville, né? Sedentarismo no talo. Mas eu fico me perguntando, subir um morro já é ruim. Com uma pedra já é, difícil, né? Ainda subir com 10. Aí o cara subiu o dia inteiro. Quando chegou lá, todo mundo comeu o seu pão. E o que tinha acontecido com o cara? Tinha apodrecido os outros, né? O que ele tinha pego, só uma pedra se transformar em pão, as demais se apodreceram. O que eu quero dizer com isso? Cara, é muito desgastante você se preocupar com tudo, em todo tempo e para sempre. É muito difícil. É muito pesado, cara, você se preocupar com todas as coisas. Por isso que Jesus fala que nós se preocupamos só com hoje, porque é muito pesado se preocupar. Por isso que ele fala que o fardo dele é leve, porque é ele quem se preocupa com o amanhã. Por isso que muitos de nós vivem angustiados, pesarosos, talvez igual esse cara, porque é muito pesado viver se preocupando com todos os dias até o fim da vida. Amém? Amém. Eu estava até orando também hoje à tarde por isso. Uma das coisas que me chamou muita atenção sobre a oração é o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. A forma que nós temos relacionamento com Deus vai dizer sobre como nós somos. E eu trouxe aqui uma alusão só para a gente entender um pouco mais de nós. Existem dois tipos de pessoa na presença de Deus. Existe o inquilino e existe o filho. Não sei se você é inquilino, você mora de aluguel, ou você tem inquilinos, né, que moram nas suas dependências. Mas o que é um inquilino? Um inquilino é um cara que vive em paz com o dono da casa, vive show, né? Porque se ele pagar o aluguel, o dono da casa diz que arruma o quarto dele todas as manhãs e está tudo arrumado. Então ele não se preocupa com isso. Ele paga o aluguel certinho. Então não tem crise, não tem treta. Eu ia falar crise e pensei em treta, né? Então assim, não tem crise, não tem nada. Por quê? Porque você combinou, né? O ditado do mundo, né? O combinado não sai caro, né? Então o que acontece? Então, se o cara está cumprindo a parte dele, tá show. Se o outro está pagando aluguel, tá show. Mas, se um dia o dono da casa esquece de arrumar a cama, o inquilino já fica meio assim, né? O inquilino já fica, né, meio de pá virada. Ou também, se o inquilino não paga o aluguel, né, o senhor, né, já muda o relacionamento. Isso é uma maluquice, né? Porque se a gente for ver de inquilino para filho, é uma diferença bem grande. Porque o inquilino vai se culpar muito. Ou o inquilino vai ficar super com raiva, ou o inquilino vai ficar se perguntando, será que eu não paguei certo? Será que eu atrasei o pagamento? Será que houve um reajuste no aluguel e eu não paguei a diferença?
ele começa a se culpar tanto que ele entra em parafuso, porque ele se sente totalmente em débito com o Senhor, o dono da casa. E o filho já é totalmente diferente, né? O filho não paga nada, o filho recebe muito mais do que ele merece. Os pais gastam muito com o filho, né? Só fazer as contas aí, né? Você que, sei lá, seu pai pagou seus estudos, pagou sua faculdade, pagou sua pós, pagou seus intercâmbios, o quanto isso deu no lápis, né? Colocou na ponta do lápis, é muito gasto, é muito dinheiro. Mas sabe o que é mais louco? Cara, não tem sentimento de peso na sua casa. Muito pelo contrário, é um clima totalmente leve. Muito diferente de um clima de um inquilino e de um dono da casa. Muito diferente. E cara, Mateus 27, 46, Jesus faz algo muito louco, cara. Jesus faz algo incrível. É a única vez na palavra de Deus onde Jesus não chama Deus de Pai. Que é onde? Lá na cruz. O único momento que Deus não chama ele de Abba, de papai, com uma intimidade, é onde? Na cruz. Mateus 27, 46 vai dizer o seguinte: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em voz alta, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? A Bíblia conta que Jesus foi esse cara que se colocou na frente do que a gente iria receber. Por um instante, ele se tornou órfão. Ele se sentiu abandonado pelo Pai, ele se sentiu rejeitado, ele sentiu tudo que a gente poderia sentir, ele sentiu naquele momento. Ele se sentiu órfão, ele sentiu que ele não tinha direitos, ele se sentiu sozinho, ele se sentiu sem amigos, ele se sentiu tudo isso de uma vez por todas. Para quê? Para que desse abertura, para que nós fôssemos filhos adotivos de Deus. Cara, no contexto judeu, a Bíblia usa esse texto adoção, porque no contexto judeu, por exemplo, se tu tivesse um filho, você poderia abandoná-lo, sei lá, e fugir. Mas quando você adotava uma criança, por lei, você não poderia abandonar. Se você abandonasse um filho que você quis escolher e adotar, você teria muitos problemas. Por isso que a Bíblia usa que nós somos filhos adotivos de Deus. Por quê? Porque Ele não pode nos abandonar. Porque não tem nada que a gente faça que a gente não vai ser aceito por Ele. Simplesmente nós reconhecemos que nós podemos. Deixa eu te perguntar, meu irmão, minha irmã. Como que você está hoje na presença de Deus? Você se sente um inquilino ou você se sente um filho? Como que você se sente hoje? Como você se sente nessa quarentena? Você acha que o dinheiro vai acabar porque você talvez não ofertou nada? Cara, eu não ofertei, por isso que eu estou assim. Eu não fui no GP, gaseei GP, por isso deu ruim nessa semana. Por isso eu bati o carro. Cara, filhos de Deus não têm esses pensamentos, porque você não pode fazer nada para Deus, para Ele ser mais santo, mais poderoso. Não é a tua oferta que vai deixar Deus mais rico ou mais pobre. Nada disso. Mano, entre na presença de Deus como um filho. Esse mês, como a gente falou, a gente vai conversar muito sobre oração. Muito sobre oração. E eu queria que a gente lesse de novo esse texto de Mateus 6, entendendo essa realidade. Entendendo essa verdade, cara. Eu queria que a banda subisse aqui, por favor. Olha só que maluquice a gente entender, olhar agora assim, Pai Nosso. Cara, já cheguei na presença de Deus
entendendo que Ele é meu Abba, meu íntimo, e que eu estou chegando para um momento que eu vou interceder pelos meus irmãos, que eu vou cuidar deles, que eu estou aqui num reino, que eu vou viver para a igreja. Pai nosso, que estais no céu, Ele é todo poderoso, por isso Ele está acima dos céus. Santificado seja o teu nome. Deus, eu me comprometo em santificar o teu nome, em ser referência para essa geração e para cuidar dessas pessoas. Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por isso que Jesus, ele orava, cara. Por isso que Jesus orava por cegos, por isso que Jesus orava por enfermos, porque ele falava o seguinte, cara, de onde eu venho, do reino que eu venho, não existe pobreza. De onde eu venho, não existem pessoas que estão cegas. Do reino que eu venho, não existem pessoas com dor. Por isso eu oro por você, porque o reino do céu chegou. João Batista, ele sempre falava, cara, tá vindo um cara aí que vai tocar o terror, tá vindo um cara que é o cara, tá vindo ele que vai transformar tudo. Eu estou apontando para esse cara, e eu fico pensando nos olhos e na sensação de João Batista, quando ele viu Jesus que chegou e falou, cara, esse é o Cordeiro de Deus, esse é o cara, ele chegou, cara, que louco, agora vai ser tenso, agora o capeta tá ferrado. Ele deve ter pensado algumas coisas assim, porque, cara, pensa, o cara ficou pregando a vida toda, e quando ele viu, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que a gente precisa entender? Vem o teu reino, Jesus já chegou, Jesus habita em nós, e eu sou responsável pelo que o reino de Deus seja aqui nessa terra presente, em nome de Jesus. E ele fala, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Deus, eu estou saindo hoje, eu estou com um problema de trabalho, eu perdi o trabalho, mas eu sei que eu tenho o que comer, a minha esposa, os meus filhos vão ter o que comer. Deus, me perdoa por tudo que eu fiz, por todos que estão fazendo coisas contra mim. Deus, eu perdoo, Pai. Me livra das tentações desse mundo, Deus. Me livra do mal, Deus, porque eu sei que o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cara, que nós venhamos fazer essa oração todas as manhãs, não como uma reza, mas entendendo que isso daqui é uma base para que a gente tenha uma vida de oração. Nas próximas semanas nós iremos falar sobre orações hipócritas, nós iremos falar sobre orações como Deus nos ensina, algumas coisas práticas, mas deixa eu te falar, comece a usar isso aqui como base. Cara, chegue na presença de Deus com um coração sincero. A gente vai falar, a gente até falou nessas últimas semanas, a gente vai falar de novo sobre os hipócritas. O que eram os hipócritas, né? Eram máscaras, eram atores que usavam as máscaras que se chamavam hipócritas. E a palavra sinceridade, a palavra ser sincero, vem desse termo muito antigo que é sem cera, ou seja, sem máscara. Então quando você chegar na presença de Deus, cara, chega sem máscara, sem cera, sem hipocrisia. E, mano, eu queria que a gente tirasse um tempo de oração agora. Eu queria que a gente começasse a exercer o que a gente está conversando aqui e o que a gente vai conversar esse mês. Cara, eu queria te convidar, se você não tiver nenhuma limitação física, mas que a gente se ajoelhasse nesse momento. Ah, cara, mas a oração chega mais rápido ou mais forte? Não, cara. Mas dentro de você, você vai entender, cara, eu estou me humilhando em tua presença, Deus, eu sou muito pequeno, eu não quero ser mais um inquilino, eu quero ser como um filho na tua presença. Em nome de Jesus, cara, eu queria te convidar nesse momento a se ajoelhar. Eu queria te convidar a orar. A orar isso que nós falamos, o verdadeiro Pai Nosso. Que você orasse o Pai Nosso com sentido, que você fizesse essa oração com sentido, com verdades, com entendimento nela. Em nome de Jesus, vamos orar. Pede para Deus, cara, pede perdão pelas suas ofensas, o quanto você tem ofendido ao próprio Deus, o quanto você tem ofendido ao teu próximo.
o quanto você tem ofendido da tua casa. Pede perdão para Deus por não ter confiado no pão diário dele. Pede perdão porque muitas das vezes você fica quebradaço, cansado, desgastado por orar pelo amanhã. Cara, que em nome de Jesus, nós desenvolvamos aqui no esconderijo um coração de Pai Nosso. Sabe, Deus, quebra em nós, Deus, quebra em nós todo sentimento de egoísmo, Pai. Todo individualismo, Pai, aqui na nossa igreja, Pai, quebra agora, Pai. Quebra o nosso ego, Pai. Que caia por terra tudo que Satanás tem tentado nos atrapalhar como igreja. Porque nós estamos falando só Deus meu. Mas que em nome de Jesus nós venhamos viver o Pai Nosso, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, que cada um de nós venha tomar sobre si a responsabilidade de santificar o Teu nome. De santificar o Teu nome sobre essa terra, Pai, em nome de Jesus. Pai, que em nome de Jesus, Pai, nós venhamos ser embaixadores efetivos do Teu reino. Que nós venhamos orar, Pai, por cura, por libertação, porque no Teu reino não tem ninguém com dor, no Teu reino não tem ninguém angustiado, no Teu reino não tem fome, no Teu reino, Pai, é a Tua vontade, não a nossa, Deus. Quebra os nossos sonhos pessoais que eram voltados para o nosso próprio ego, para a nossa própria aparição, Deus, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai, toque em nós, Pai. Toque em nós, Deus. Que nós tenhamos um anseio multiplicador, Pai, por toda essa terra, Pai. Que nós venhamos, Pai, trazer a real identidade do Teu reino, Pai, para as empresas, para as escolas, Pai, para as faculdades, Deus, para as comunidades, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós repreendemos todas as mentiras, Pai, de Satanás sobre a igreja, Pai. Nós repreendemos tudo, Pai, que não venha de Ti, Deus. Nós oramos, Pai, como alguém que entende que é Teu filho, Pai. Nós clamamos, Abba, o Senhor é nosso Pai, o Senhor é nosso papai. Pai, que nós venhamos entender, Pai, que somos filhos, Pai. E não tem problema algum, Pai, filho pedir as coisas, Pai. Mas quem dá a palavra final é o Pai. O Pai sabe o que é bom, o que não é, Pai. Então, em nome de Jesus, que se nós recebermos um não, nós venhamos recebê-lo com todo amor, Pai. Porque nós entendemos, nós só recebemos um não, porque o Pai sabe que é melhor assim. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós destravamos, Pai, as vidas devocionais, Pai, das pessoas que estão aqui, Pai. Quem não tem tido anseio, Pai, e vontade, Pai, em ler Tua palavra, Pai. Quem não tem tido vontade, Pai, de orar, Pai. Aquece, Pai, o Teu fogo. A Tua palavra fala que nós somos levitas, Pai, por causa de Jesus. Nós somos sacerdotes, Pai, por causa de Jesus. E o sacerdote todas as manhãs coloca a lenha, Pai, para que a chama continue acesa, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, nos traz, Pai, de forma viva essa identidade, Pai, de sacerdotes, de pessoas que têm livre acesso ao Senhor, de pessoas que podem orar, Pai, de pessoas, Pai, que podem chegar, Pai, ao trono da graça confiadamente, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Pai, ser conhecidos como uma igreja que ora, Pai. A Tua palavra fala, Pai, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 16, que nós precisamos orar constantemente e assim não apagar a chama do Espírito, Pai. Nos ensina, Pai, nos ensina a orar, Pai. Nos dá a oportunidade de orar, Pai. Seja trabalhando, seja conversando, Pai. E em nome de Jesus, prepara tempos de quarto, Pai, para todos nós, Pai. Que nós consigamos, Pai, ter tempos de quarto, Pai. Quebra em nós, Pai, as distrações, Pai. As mídias que tomam o nosso tempo, seriados, Pai. Tudo, Pai, que muitas vezes tomam o nosso tempo e a gente nem vê passar. E quando vê, estamos desgastados fisicamente ou cansados para ter um tempo bom, Pai, contigo, Pai. Um tempo de qualidade com o Senhor, Deus.
Em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Pai, ser uma igreja de oração, que o esconderijo venha a ser conhecido, Pai, por pessoas de oração, que oram antes de fazer, Pai, que intercedem antes de falar, Pai, que oram, Pai, antes de dar uma palavra, Pai, para que de fato a gente fale o que o Senhor quer que a gente fale, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém.